O jovem, ele está apavorado. Está apavorado com o quê? Com aparecer uma espinha no nariz dele bem antes do dia da formatura? De perder a conta do TikTok? Não. Tá apavorado com CLT. Tá apavorado com trabalhar. Eu também às vezes não durmo, gente, com medo de trabalhar. Às vezes eu vou dormir, eu encosto minha cabeça no travesseiro e aí eu lembro, não sou herdeira. É muito triste, galera, é muito triste. Eu também gostaria de ter esse medo. Infelizmente é uma coisa que eu trato aí na terapia, sabe? Mentira, na terapia eu tô fazendo direito. Por que estamos levantando esse tema de hoje, galera? Porque a Fabi Bubu, ela fez um vídeo sobre uma coisa que está acontecendo na internet, mas que não é uma certa novidade, não. Já tem algum tempo já, inclusive até música. Eu não nasci para ser CLT. Os jovens, virou uma cultura dos jovens, o medo de ser CLT. E aí eu fico até pensando o que é exatamente ser CLT na cabeça do jovem. Porque, na verdade, não é bem pelo modo de trabalho especificamente, né? Por ter uma carteira assinada, mas é mais pelo imaginário e pela estrutura, pelo estilo de vida de CLT, e que eu acho que isso é bem sintomático de uma geração que nasceu na internet. É bem sintomático esse medo de ser CLT, porque, na verdade, é a maneira como a gente pensava o trabalho. E hoje a gente começa a pensar ele, hoje não, já tem algum tempo, que começa a pensar ele completamente diferente. Eu quero falar mais desse assunto, porque esse assunto muitíssimo me interessa, tá? Porque faz muito sentido pra minha vida, e aí eu vou contar um pedaço de como foi a minha história nessa brincadeira. Mas, antes vamos ver o vídeo da Fabi Bubu, que é esse aqui, ó, O Medo do Jovem de ser CLT. É ela com a Valen Vlogs, que é a filha dela, falando sobre o medo de ser CLT. Vamos ouvir a Fabi. A gente precisa falar do medo que as crianças e os adolescentes têm de ser CLT. Vocês sabiam o que está acontecendo? Eu já tinha percebido aqui em casa, quando eu cheguei, a gente falou alguma coisa, a Valentina falou assim, ai, aí vira um CLT, não sei o que. E eu olhava pra ele, tipo, que papo é esse? Aí eu perguntei, o que é ser CLT? Me fala, que vocês têm tanto medo. Porque aí eu perguntei pra outros adolescentes, que a gente convive, filho de amigo e tal, e todos eles têm medo de ser CLT. O que é ser CLT? Trabalhar de... Ser CLT é quase uma gíria, né? Do tipo assim, fulano fracassou na vida, fulano virou CLT. É basicamente essa a mentalidade. Mas calma aí, deixa eu voltar um pedacinho, que a Valen vai falar o que é ser CLT. Tal, e todos eles têm medo de ser CLT. O que é ser CLT? Trabalhar de carteira assinada, isso eu sei. Carteira de trabalho. Você já viu uma, né? Já viu uma? Já. Isso é teoricamente o que ela acha que é ser porque assim, eu acho que muitos adolescentes às vezes nem sabem o que é ser CLT especificamente, o que CLT quer dizer, o que carteira de trabalho quer dizer, mas sabe o imaginário do CLT. Até porque eu tenho carteira de trabalho, tá? Mas não foi aqui que ela viu, é porque tá guardado. E o seu medo de ser CLT é qual? Andar de ônibus todo dia. Vocês acham que esse CLT é isso? A pessoa que pega a condução, que responde pra chefe? Muita gente, chefe, pessoa mandando. Vou bem falar o que ela falou pra mim, porque é o pensamento de alguns jovens. Eles acham que CLT é pobre. E é bom a gente dar nomes aos bois, porque a gente precisa esclarecer isso. Gente, CLT não é nada disso. Pelo contrário, CLT você tem direitos assegurados. Tem CLT que ganha, infelizmente, salário mínimo. Tem CLT que ganha 5, 10, até 30 mil reais, sabe? Vocês, jovens, precisam saber a importância dos direitos trabalhistas. Obviamente, gente, que ninguém quer trabalhar das 8 às 6, das 9 às 6, pegar condução e tudo mais. Mas, no mundo, no sistema que a gente vive, a gente precisa, certo? Eu trabalhei anos CLT, desde os 14 anos, porque vai vir alguém falar, ué, mas você... Então, tirem isso da cabeça de vocês, porque senão vocês mesmos que vão sofrer mais pra frente, quando vocês entrarem no mercado de trabalho e ficarem buscando uma coisa diferente de CLT, empreender e não sei o quê. Esse não é o caminho normal, convencional do mercado de trabalho. Você vai estudar, se Deus quiser, se tudo der certo, se você tiver oportunidade, né? Entrar no mercado de trabalho através da CLT. Você vai ver como é ótimo ter férias, 13º, fundo de garantia.
Mais pra frente, mais lá pra frente da sua vida, conforme as coisas vão, a vida vai te dando oportunidades, você também vai atrás delas, aí sim você vai pensar em empreender, em, quem sabe, fazer outra coisa. Mas CLT é um caminho ótimo para o sistema que a gente vive, que a gente precisa trabalhar. Você entendeu? Futura CLT. Lógico que é futura CLT. Se tudo der certo. Se tudo der certo. Inclusive, jovem aprendiz vem aí, tá? Eu entendo muito isso que a Fabi tá falando. Eu tenho muitas questões sobre esse assunto. Muitas, muitas e muitas, até porque... Bem, eu sou uma pessoa de 35 anos, como vocês já sabem, mas eu acho que eu sempre tive uma cabeça muito focada nesse assunto, até quando talvez isso não fosse tão bombante, assim, né? Antes eu quero mostrar que, assim, é muito fácil você dar uma rodadinha no TikTok muito rápida e olhar os jovens com medo de CLT, tá? Então aqui, ó. Olha esse vídeo aqui. Olhei e gritei! Mas, por favor, Tigrão, me diz o que você... É a menina com a fantasia medo de ser CLT. Inclusive, eu já falei isso no início do vídeo, né? Que tem uma música falando eu não nasci pra ser CLT. Aqui, ó. Meu maior medo é ser CLT, tendo que trabalhar 8 horas por dia em um lugar onde eu não gosto, pra no final do mês receber um salário mínimo de R$1.900 só pra sobreviver. Eu quero destrinchar todas as camadas dessa história de CLT. Vamos lá. Não tenho medo de arriscar. Tenha medo de ser CLT pro resto da vida, né? Essa aqui já é uma mulher um pouco mais velha, já não é jovenzinha, mas ainda assim, essa ideia, ela é uma ideia que tá rolando aí bem forte, tá? É aqui, ó, essa. Eu indo passar vergonha na live pra fugir do CLT. Um medo. Virar CLT. Tá? Isso aqui é uma pesquisa rapidíssima que eu fiz. Esse aqui ainda, acho que até fala um pouco mais. Ó. Qual é o seu maior medo? Ó. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Tá? E aí, eu vou colocar aqui alguns outros... Eu vou colocar algumas pessoas falando sobre o assunto, algumas pessoas que comentaram um pouco... Ah, não, ainda tem um outro vídeo aqui que eu achei muito chocante, que é de uma... Isso aqui é de uma sala de aula de criança, tá? Atenção. É uma sala de criança... Vou até... Acho que o áudio já tá até bom, o suficiente. Tenta ouvir o que está sendo falado no vídeo. Grita na minha orelha? Não foi na sua orelha? Na onde? Não foi. Na onde que não foi? Orelha. Letter C. Take a shower. Perfeito. Take a shower. Letter B. Quem tá cantando? João. Nós estamos tentando ouvir uma... O menino fala no início, isso aqui depois é um pedaço da aula dela, né? O menino fala no início, quem se virar primeiro vai ser CLT. Isso aqui deve ser uma escola de... Uma turma de 12 ou 13 anos de idade. Quem se virar primeiro vai ser CLT. Então a gente já percebeu uma coisa, né? Que CLT já se tornou uma coisa do imaginário das crianças e dos adolescentes. Certo? Então já tem uma coisa que está rodando aí, essa ideia de ser CLT. Vamos combinar que, assim, antes de tudo, a gente tem que lembrar que estamos num mundo profundamente neoliberal. Você gostando disso ou não, capitalista, né, neoliberal, que você gostando disso ou não, o que interessa é que o neoliberalismo nada mais é do que uma ideia de que o indivíduo, ele é mais importante do que tudo, né? Então ele próprio vai buscar a sua prosperidade, ele próprio vai buscar a ficar rico, né? Ele vai, se ele correr atrás, se ele se esforçar, se ele trabalhar enquanto eles dormem, não sei o quê. Então isso é uma das ideias centrais, essa ideia da individualidade, né? E eu não vou entrar nesse assunto tão cabeça assim, mas o que eu quero é dizer o seguinte, o CLT, a gente sabe muito bem que é uma coisa importantíssima para o trabalhador, até porque a gente não pode não fazer um recorte de classe ali da questão, por exemplo, da Fabi Bubu e da filha, que você vê que a primeira coisa que ela fala ali é não andar de ônibus todo dia. Então tem todo um recorte ali, muito de classe, eu tenho medo de ter que andar de ônibus, eu tenho medo de não sei o quê, que é uma coisa que muita gente nem pensa sobre o fato de ter esse medo, porque não tem outra possibilidade sem ser andar de ônibus ou de transporte público todo dia. Mas existe essa ideia de que o CLT é pobre, por quê? Porque o CLT é aquela pessoa que
trabalha para alguém contratada de alguém. Aí são várias camadas nessa história. A primeira é essa ideia de que o CLT é pobre, né? Na verdade, não. Vamos começar pela parte do... O CLT, eles são direitos, né? O CLT, ele é um direito adquirido há pouquíssimo tempo, né? Para o trabalhador. Porque a gente sabe muito bem que tem esse papo de, num mundo livre, né? Num mundo onde as relações econômicas, elas são completamente livres e ninguém precisa se meter em nada, o trabalhador, né? As coisas, elas são geridas através da lei da oferta e da procura, né? Da oferta e da demanda. Então, o trabalhador, ele vai ter capacidade suficiente de chegar para o chefe, né, para o patrão, para o empresário e falar, não, eu só trabalho nesse lugar se for por tanto, se for em tal hora, se for não sei o quê. E a gente sabe muito bem que no mundo real, né, a pessoa que abre a vaga, ainda mais quando tem muita gente procurando emprego, né, então se a oferta do emprego é alta, né, a oferta de pessoas é alta e a demanda não é tão alta quanto a oferta, sempre vai ter mais de uma pessoa querendo aquele trabalho. Então, por isso, obviamente, as pessoas elas vão... vai ser muito mais fácil para o empregador falar, olha, se você não quer desse trabalho dessa maneira, tem quem quer, né? Então é isso. A gente sabe muito bem que é importante, o desemprego ele é importante para o capitalismo, né? Eu estou entrando num assunto muito nada a ver com esse vídeo. Quer dizer, tudo a ver com esse vídeo, mas não sei se eu queria entrar tanto nisso. Mas assim, a gente sabe que o desemprego é importante para o capitalismo porque precisa ter mais gente desempregada do que empregos disponíveis, porque a partir do momento que isso se inverte, quer dizer, tem mais gente, que é uma coisa que tem acontecido um pouco hoje em dia, tem muita gente procurando empregado e pouca gente querendo ser empregada, as pessoas elas começam a ter que, o empresário, ele começa a ter que o quê? Melhorar as condições de trabalho, começa a ter que aumentar o salário, porque você vê que os jovens hoje em dia estão fazendo uma pressão no mercado para que eles não vão aceitar determinados trabalhos. E aí a gente tem toda a discussão do 6x1, não sei o que tem tudo a ver com esse mesmo universo, né? O mercado de trabalho, as pessoas que estão sendo trabalhadas, elas perderam um pouco dessa imagem que a gente tinha, né, na nossa idade até antes, né? Eu não tive um pouco dessa imagem, mas eu acho que eu era um pouco fora da curva nesse lugar. A gente tinha essa imagem de que a única maneira de ganhar dinheiro era trabalhando num emprego formal, né? E aí, hoje em dia, o jovem, ele olha e vê pelo TikTok, pelo Instagram, pelo YouTube, pela internet, que tem outras várias maneiras de fazer dinheiro e que existem muitos influenciadores que estão mostrando que essa pessoa vai ficar rica se ela... existe esse sonho do creator, né, do influenciador, que é a pessoa, ela vai fazer um videozinho engraçadinho, vai bombar e no dia seguinte ela tá ganhando milhares de reais. E a gente sabe que essa situação, ela acontece, mas ela é muito rara, né? Então, só que na minha idade... Eu, com 35 anos, quando eu era mais jovem, os primeiros youtubers estavam aparecendo quando eu comecei a fazer conteúdo também. Porque eu já faço conteúdo... Eu falei isso aqui no canal outro dia, que eu falo que eu tenho 8 anos de internet, mas não é verdade. Eu tenho mais de 15 anos de internet, porque desde os 16 anos de idade eu já produzia coisa pra internet, né? Então, desde da época do blog, assim, eu já estava ali procurando, já estava pensando nesse assunto quando isso nem era realidade ainda, né? Então, na minha idade, a galera, ela não tinha essa cabeça do mito da garagem, né? Os dois jovens se juntaram numa garagem e de repente eles fundaram a Apple. De repente eles fundaram a Microsoft. De repente uma ideia que eles tiveram explodiu tudo e eles ficaram trilhardários e hoje eles são donos do mundo. E o Mark Zuckerberg, do nada, no meio da faculdade, lança um sitezinho, Facebook, e hoje em dia ele é o maior imbecil do planeta. Então, a gente não tinha muito dessa imagem. Essa imagem ela foi sendo construída com o tempo, né? Hoje o jovem ele tem essa imagem muito consolidada, ainda mais depois dos influenciadores, né, que começaram a bombar muito e realmente ganham mais dinheiro. Vai dizer que o influenciador ganha igual um CLT? Não ganha, gente. Ganha mais, obviamente. Mas até quando você é bem pequeno, você tem uma capacidade ali de ganhar um certo valor. Muita gente hoje está trabalhando no TikTok e tirando no TikTok mais do que um salário mínimo, né? Então, às vezes, vale muito mais a pena a pessoa em casa produzir um vídeo do que querer trabalhar de balconista em algum lugar. Então, essa realidade está se apresentando. E os jovens que nem chegaram ainda no mercado de trabalho estão percebendo isso, né? Então olham para fora e não veem mais valor no CLT. Só que o CLT, ele não é só esse lugar de não ter dinheiro, é o lugar desses direitos
que a gente adquiriu com o tempo, que é o direito de 13º, de férias, de você ter um mínimo de estabilidade. Eu acho que essa é a grande diferença do CLT. Se você é jovem, você não sabe. A grande diferença do CLT é que você não pode ser demitido de qualquer jeito. Se você for demitido, você tem todo um valor que você recebe com o tempo de trabalho que você teve. Você tem direito a ter férias, você tem direito a ter falta remunerada, você tem direito a um monte de outras coisas que, se você hoje é PJ, né, pessoa jurídica, você não tem. Hoje você pode trabalhar 10 anos numa empresa como PJ e amanhã a pessoa fala assim, não precisa voltar mais, a gente vai te pagar o que tá te devendo, acabou, peace e tchau. Então você não tem mais estabilidade nenhuma. Agora, eu fico pensando também se nesse mundo, hoje em dia, a gente consegue contar com estabilidade. Não sei. Eu entendo a fala da Fabi Bubu, mas eu sempre, desde pequena, desde que eu entrei no mercado de trabalho, eu trabalhei de CLT 4 anos na vida. Tá? Desde que eu entrei no mercado de trabalho, eu falei que eu tinha pavor de vender a minha hora. Eu queria vender o meu trabalho, não queria vender a minha hora. O que isso quer dizer? Que eu não queria vender tempo de vida. Eu não queria vender que eu estaria dentro de um lugar, num escritório, das 10 até as 19 horas. Eu queria vender o que eu estava fazendo. Então, mesmo que eu trabalhei como CLT durante um tempo, eu fiz de tudo para conseguir sair desse lugar. E eu sempre fui um pouco revoltada com esse negócio de ter que estar no escritório, ter que estar não sei o quê. Então, esse meu tempo de CLT eu sempre fui muito revoltada, porque eu sempre soube que eu queria fazer outra coisa. E muito desde pequena, eu sempre tive mais de um trabalho, né? Sempre tive. Né? Eu já cheguei no auge de ter quase 10 trabalhos ao mesmo tempo, com 10 clientes que eu atendia, com um negócio de internet, social media, não sei o quê. Eu comecei como publicitária, né? Então, como web designer, tudo mais, etc. Então, para mim era muito melhor fazer pequenos trabalhos, porque no final das contas, quando você somava, dava muito mais do que o salário. Ainda tem isso, né? O salário do CLT ele não é tão alto, né? Normalmente, tem pessoas que ganham, como a Fabi falou, 10, 20, 30 mil reais? Tem, mas não é a maioria. Tá? São bem poucos, e quando começa a chegar nesses valores altos, normalmente a empresa ela já faz a migração ali para o PJ, que a gente sabe que é uma coisa que é irregular, é ilegal. Hoje a gente tem processo aí, trabalhista o tempo inteiro comendo, de pessoas que são PJs, né? Mas a gente sabe que, no fim das contas, cada vez mais o que está se pressionando, né, politicamente, e essa ideia neoliberal cada vez mais institucionalizada, é que a CLT acabe ou que ela perca muita força, como ela já perdeu, né, e a gente passe a regularizar esse trabalho PJ 100%. Eu acho que tem uma outra questão, que é, então, voltando para esse lugar que eu falei que eu sempre tive muito pavor de vender o meu horário, os jovens, hoje, eles vêm com pavor essa vida repetitiva, essa vida onde eles vão precisar ter todos os dias a mesma rotina, todos os dias eles fazerem a mesma coisa, todos os dias eles acordarem, tomarem café, se arrumarem, pegarem um ônibus, irem trabalhar, chegarem no trabalho, fazerem o trabalho deles ali 8, 9 horas, pegar o ônibus de volta, voltar para casa e continuar essa vida. Há 40 anos atrás, isso era uma coisa muito natural e se valorizava muito. Aquele pai de família que estava há 40 anos naquela mesma empresa. Hoje em dia já não tem mais essa valorização. Hoje em dia os jovens não querem mais isso e a gente já olha isso com um certo pavor. Porque eu acho que a internet mudou tudo mesmo. A internet não só abriu possibilidades, como a internet mostrou que o mundo é muito maior do que a nossa cidadezinha. Quando a gente vivia aquela vida onde a gente já tinha uma vida estruturada, já tinha um caminho para percorrer, a gente ia fazer o que o nosso avô fez, bisavô fez, que o avô fez, que a mãe fez, que o pai fez, que aí você também vai seguir aquela mesma história. Isso foi se desmontando quando a gente percebeu que o mundo é muito maior do que a cidade que a gente vive, o bairro que a gente está. Então, obviamente, existe esse medo do CLT. E eu acho que é muito um medo de ser aquele Charlie Chaplin em tempos modernos, né? De ficar ali o tempo inteiro rodando a mesma rodana o tempo inteiro, todos os dias. Então é isso que eu acho que os jovens têm medo. Então eu acho que são dois medos. Um medo é de fazer a mesma coisa para sempre, quando a gente tem uma estimulação tão forte na internet o tempo inteiro. A gente tem o mundo inteiro sendo apresentado pra gente, então a gente tá olhando ali esse medo de fazer a mesma coisa todos os dias. E tem o outro lado que é real, e eu não tenho como dizer que não é, que é o seguinte: a chance de você ficar rico sendo PJ não é muito alta. Agora, a chance de você ficar rico sendo CLT é quase nenhuma, é muito menor. Porque a verdade é que se você trabalhar anos e anos e anos e anos naquela empresa, você vai ganhando um aumento, só que aquele aumento que ele é um aumento... que ele como é que é o nome desse aumento? Aritmético.
Ele não é. Eu esqueci o nome disso. Tá? Tem esse termo matemático que eu esqueci completamente, que é um aumento que ele aumenta de formas iguais, né? Então, é uma progressão aritmética, é uma progressão geométrica, é isso, né? Então, o aritmético é aquele que, tipo assim, você entra ganhando R$1.500, depois você ganha 1.700, depois você ganha 1.900, depois você ganha 2.000 e pouco, depois você ganha não sei o quê, nananã. E aí você vai daqui a 10 anos, você tá ganhando R$10.000. Legal. Do outro lado, quando você tem 15 trabalhos, pode ser que um dê muito certo, ou um produto que você lança, ou um curso que você faça, ou um TikTok que você bombe, ou um YouTube que você não sei o quê, comece a dar muito certo e aquilo ali vai aumentando de forma geométrica. Então, de repente, num ano você está ganhando 1.500, no outro ano você está ganhando 3.000, no outro ano você está ganhando 6.000, no outro ano você está ganhando 20.000. Então, existe uma chance maior de você, como empreendedor, entre muitas aspas, estar nesse lugar. Agora, ainda assim, as chances são baixas nos dois, né? E talvez as pessoas tenham que também ter essa noção de que, às vezes, ter uma rotina de 8 horas e ter férias e ter não sei o quê, é a tal da saúde mental que a geração Z está procurando. A geração Z está procurando há tanto tempo essa tal de saúde mental, né? Ter saúde mental, equilíbrio de trabalho e vida pessoal, que às vezes, sendo PJ, empreendedor, não sei o que, você não vai ter. Você vai trabalhar a sua vida inteira. Eu, em 17 anos de carreira, nunca tirei férias na vida. E vocês sabem que eu sou um pouco workaholic, um pouco não bastante, né? E ainda mais depois que eu comecei a atender muitos clientes, não tem como, porque um cliente entra em recesso, o outro está trabalhando. Então eu nunca tirei férias, nunca. Até nas minhas viagens, todas as viagens que eu fiz até hoje, eu fiz trabalhando. Né? Então por isso que eu sempre fiz muita questão de conseguir fazer todas as minhas coisas de todos os lugares. Então eu nunca tirei férias. E aí, isso é para qualquer pessoa? Não é. Não é. Isso custa mentalmente para mim? Com certeza. Né? É aquilo, eu teria conseguido chegar onde eu cheguei sem isso tudo? Talvez não. Talvez não. Tem muitas pessoas que jogam vídeos na internet, bombam e dão sorte. A minha não foi assim. Meu trabalho sempre foi crescendo aos pouquinhos. Eu nunca fui uma pessoa que viralizou, explodiu na internet. Nunca foi. Né? Então, meu trabalho sempre foi de pouquinho em pouquinho. Esse meu trabalho que eu estou fazendo hoje já está há quase 10 anos na internet. Né? Então, eu acho que o medo, ele é real, ele é palpável. Eu entendo muito a geração Z ter esse medo de ser CLT. E acho que se o CLT ele não se mudar, e tem alguns trabalhos, gente, que só dá para ser CLT, entendeu? Que não tem como você não ser CLT. Então vão ter empresas que vão ter que mexer a bundinha para fazer com que o CLT seja, de novo, uma coisa mais atrativa para as pessoas, né? Porque é isso, hoje em dia a gente trabalha muito, o mercado trabalha muito nessa ideia da miséria, né? Do tipo assim, se a pessoa ela não aceitar esse meu salário de fome que eu tô dando aqui, ela vai ficar sem nada. Ela não vai ter R$1 para comer, então ela vai aceitar. E hoje em dia a gente vê que não é bem assim. Hoje em dia a gente vê que cada vez está mais difícil. Você vai na padaria, você vai no mercadinho, você vai não sei o quê, e eles estão constantemente contratando gente e nunca conseguem achar gente para fazer. Então, é uma mudança que está acontecendo e talvez seja uma necessidade talvez seja um mercado próprio puxando, forçando com que esses trabalhos sejam cada vez melhor remunerados. Então, eu não vejo como uma imagem ruim os jovens terem medo disso. Mas eu acho que tem um outro lado, que é um lado romântico do ficar rico com facilidade, do você conseguir ganhar dinheiro, de você só vai fazer um negocinho na internet e um dia vai bombar. Isso aí é o que vai frustrar muita gente. Eu passei 20 minutos falando e agora a gente vai ver pessoas falando sobre esse assunto. Ai, que não sei o que, Fabi Bubu, a Valen Vlogs tem medo de ser CLT, meu amor. Eu, adulta, sou CLT e eu tenho medo de ser CLT, tá? Giovana, por que você tem medo de ser CLT? Pelos meus problemas que eu tive. Mas assim, gente, na minha família, principalmente a minha mãe, todas as pessoas sempre foram muito cabeça fechada, tá? Você tem que ser CLT, você tem que isso. Eu concordo que os direitos trabalhistas são coisas muito boas, mas eu tenho um trauma gigante de ser CLT, meu amor, eu tenho demais a conta. Eu passei por coisas que eu estava contando em live que muitas pessoas ficaram de boca aberta, tá?
dentre as 2 empresas que eu trabalhei de CLT, uma delas foi estágio, então não contabilizou pro meu FGTS, mas mesmo assim eu tinha os direitos trabalhistas, né? A outra... eu não vou falar nada por enquanto, mas um dia eu vou... Ainda tem essa parte importantíssima chamada aposentadoria, que eu acho que a gente já falou aqui. Outra coisa que o CLT dá, que os outros meios não dão tanto, é a ideia da aposentadoria. E aí a gente volta naquela ideia, lembra que a gente já falou? Esse vídeo é quase complementar ao vídeo Geração Z Não Quer Trabalhar, que é como que você quer que o jovem pense em futuro se ele acha que ele não vai durar nem até os 60 anos, que o mundo não vai ter futuro. Como que você quer que o jovem, como que você quer chegar para um jovem e falar assim para ele: olha, é muito importante quando você for velho você ter uma segurança financeira. Se cada vez mais a aposentadoria é difícil, né? A gente teve a reforma do INSS, a reforma da aposentadoria recentemente, que deixou mais difícil ainda se aposentar. A gente sabe que a realidade é você se aposentar e muitas vezes não ter grana suficiente para bancar a sua vida, né? Então a gente vê muitas pessoas idosas hoje voltando para o mercado de trabalho. Então, assim, o CLT ele tem promessas que são muito defasadas com a realidade. E ele precisa mudar de alguma maneira. E muito provavelmente, infelizmente, talvez essa mudança seja o desmonte total do CLT. Um dia eu vou vir falar, um dia eu vou abrir minha boca, tá? Mas é isso, Valen Vlogs. Não se sinta sozinha. Que eu era CLT, né? Tenho medo de ser CLT. Mas também tenho medo de empreender. Mas, gente, eu morro de medo de morrer CLT. Eu juro por tudo. Morro de medo de morrer sendo CLT. É isso. O medo de morrer CLT é o medo dessa robotização da vida, tá? Então, que a pessoa ela faz a mesma coisa o tempo inteiro. Tem uma outra coisa aqui também, que eu acho que a gente vai entrar no mesmo assunto do Geração Z Não Quer Trabalhar, que é outro vídeo aqui do canal, que vocês podem olhar lá, que é um vídeo muito legal, falando sobre essa suposta ideia de que a Geração Z é vagabunda, não quer trabalhar, não sei o quê. E em algum ponto eu defendi nesse vídeo, falando que sim, eu acho que a Geração Z... ela tem essa questão da perspectiva de futuro, que ela muitas vezes não tem. Ela tem uma outra ideia, ela tem a internet hoje, que traz um monte de possibilidades que não existiam antes, mas que também tem um outro lado onde a Geração Z realmente tem uma ideia um pouco romantizada do mundo, às vezes, mas que isso talvez seja uma coisa natural da idade, né? E que tem até trauma de falar isso sobre defender coisas de idade, mas eu acho que tem uma coisa natural da idade. As pessoas, elas realmente, com o tempo... você vê que coisa paradoxal aqui, né? Ao mesmo tempo que a geração Z e a geração Alpha agora, e a geração Beta que vai vir aí, um beijão pra geração Beta, são gerações que têm muito medo do futuro, que não conseguem ter perspectiva de futuro, também nunca tiveram uma vida tão boa. Porque a gente sabe, tem uma coisa que é fato, a gente tem uma concepção, ainda mais depois que a internet surgiu, que a gente tem acesso a notícias do mundo inteiro, a gente tem uma concepção de que o mundo está piorando, mas isso não é verdade, o mundo está melhorando. As pessoas nunca morreram tão pouco de doença, as pessoas nunca morreram tão pouco de fome, as pessoas nunca tiveram tanto acesso à tecnologia, desenvolvimento. Ainda tem grande parte do mundo que não tem acesso a nada, sim, mas numericamente, né, factualmente, quando a gente olha, o mundo melhorou. As pessoas têm mais acesso, as pessoas têm mais saúde, as pessoas têm mais acesso à comida. Esses números, eles não pioraram, eles melhoram com o tempo. Então, se a gente for ver a diferença de 50 anos atrás, a vida hoje é muito melhor. Para a maioria, assim, mesmo que seja da miséria, muito miséria, até uma miséria um pouco menos miserável, a gente está falando que globalmente o mundo melhorou, né? Óbvio que tem toda essa questão de aquecimento global, de futuro, etc., de destruição da Terra, tem. Mas isso é muito mais uma projeção de futuro do que a gente olhar para hoje e ver que as coisas pioraram. Então é uma coisa meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que a gente está numa geração que nunca teve tanto acesso à informação, né? A geração Z é uma informação que teve mais, e cada vez mais, as gerações mais para frente vão ser mais assim, são gerações que cada vez mais têm acesso a coisas, né? Que na minha geração não tinha, que na geração da minha mãe e do meu pai não tinha. Então a gente tem um mundo cada vez mais aberto para as pessoas, e isso
acaba mimando um pouco as pessoas. Eu acho que isso é uma realidade. E vai ser cada vez mais. Mas eu acho que é uma coisa geracional, assim, cada vez mais. A minha geração também foi um pouco mais mimada do que a geração anterior. Então, cada vez mais a gente vai ter essas gerações lidando com esse choque de a próxima geração tem mais entrada. Por exemplo, a geração beta é uma geração que vai viver num mundo onde a realidade virtual, onde a inteligência artificial é uma realidade. A gente está se acostumando com isso ainda, né? A gente ainda nem sabe qual é o poder disso ainda. Então, a gente sempre vai ter uma geração empurrando um pouco a outra a cair um pouco na real. Mas vamos ver os próximos. Calma aí. De volta. Bom dia, galera. Meu primeiro dia de volta ao trabalho. E eu chorei, vocês. Ai, meu Deus. Eu não consigo parar de chorar desde a hora que eu cheguei. Aí o pessoal mais velho, eles falam assim: ah, geração fraca, não aguento trabalho. Tá bom, então eu sou fraca. Tô nem aí, falo. Nem aí, fraco, tá bom. Eu trabalho desde os 16 anos. Faz 6 anos que eu trabalho. CLT, registrado, tudo. Chega uma hora que você começa a surtar. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas é que eu amo trabalhar. Eu amo acordar cedo, eu amo ter rotina, eu amo me sentir útil, me sentir produtiva. Eu amo todas essas sensações. Só que eu não amo mais o meu atual trabalho, entende? E aí ter tipo assim uma parte da vida que dura tantas horas do dia que não é mais legal, é uma coisa que... Essa ideia de amar o trabalho também é uma ideia muito recente. Até então a gente entendia que trabalho era trabalho, vida era vida, que o prazer a gente tinha fora do trabalho. E hoje é outra coisa que o jovem não aceita mais. Porque é isso, ele entende exatamente como essa menina está falando, que é uma coisa que dura tanto tempo na nossa vida que não tem como a gente pensar que o prazer só vai ser no final de semana ou quando eu chegar em casa. Sendo que quando eu chegar em casa eu já estou exausta. Então não tem o que fazer, não tem diversão, né? Que, tipo, atrapalha muito a vida, né? Mas tudo bem. Bom trabalho pra gente hoje. Aqui, ó, vamos ver essa aqui outra, falando geração Z e o pavor da CLT. Satisfação quando eu me arrumo para trabalhar. Eu e muitas outras amigas, colegas, não gostamos muito, nunca gostamos de trabalhar no formato CLT. Eu mesmo nunca gostei de trabalhar no formato CLT. Mas eu vejo muito aqui, e também vejo muito com algumas colegas, amigas na internet, essa coisa do eu odeio CLT. Só que eu nunca consigo entender o fato de que, se a pessoa odeia o CLT, o que ela tá fazendo para mudar isso? E aqui é um assunto delicado, porque envolve várias realidades diferentes. Nem todo mundo pode chutar o balde e tentar começar alguma coisa nova. Mas a partir do momento que você realmente odeia estar nesse ambiente de trabalhar como CLT, você precisa tentar, de alguma forma, se movimentar para mudar essa situação. Vou dar o meu exemplo. Lembrando, são muitas realidades, são realidades muito diferentes. Nem todo mundo pode fazer como eu fiz. Eu nunca gostei de trabalhar nesse formato. Eu sempre tive um sonho... na faculdade eu queria ser concurseira, né? Fazer concurso. Depois que eu me formei, me tornei advogada, eu decidi que, na verdade, de acordo com o meu perfil, com as coisas que eu sempre sonhei pra minha carreira, faria mais sentido eu empreender na advocacia, eu ter o meu escritório. E aí, beleza, vocês acham que eu fiz isso? Formei, chutei o balde e falei, vou abrir um escritório porque eu sou foda. Não fui trabalhar pros outros. Eu estagiei em, no mínimo, 5, 6 escritórios durante a faculdade. Me formei, trabalhei em uns 3, 4 lugares diferentes, se eu não me engano. E um deles era CLT, os outros, enfim, associado. Trabalhei para os outros. Enquanto eu fiz isso, eu sempre tive vontade de aprender, porque eu não podia abrir um escritório, eu não tinha dinheiro, não sou de família do direito e também não tinha a menor noção de como gerenciar, de como ter um escritório, até mesmo de como conduzir um processo sozinha. Você está iniciando sua carreira, você está pegando uma carteira, você está assumindo a vida de uma pessoa. E eu fui fazendo o quê? Movimentos para que esse sonho desse certo. Como? Eu comecei a pegar os meus clientes, dividir com alguns escritórios que eu trabalhei, né, para eles me ajudarem também nessa condução. Comecei a pegar clientes e ajuizar ações e captar e investir em produção de conteúdo na outra plataforma que eu sou um pouco ruim, mas preciso melhorar. E essa coisa da criação de conteúdo, da gente que é mais jovem, ajuda, porque você consegue sair um pouco na frente de pessoas que já estão no mercado há muito tempo, mas que não tem essa facilidade aqui. Porque, assim, produzir conteúdo
funciona muito. Pelo menos pra mim, funcionou muito. Me ajudou a dar o meu primeiro passo. Muito antes do que eu imaginei que fosse acontecer. E aí também me planejei financeiramente, fui juntando uma graninha, né? E consegui começar a, de fato, realizar o meu sonho, que era não ser CLT, que era trabalhar sozinha. Mas isso é muito difícil. E todo dia é uma luta. E você tem que pensar no dia de amanhã, se você tá conseguindo juntar dinheiro pra fazer os seus planos darem certo, pra reinvestir no seu negócio, não só pra pagar suas contas. Então, assim, se eu não tivesse feito tudo isso, todo esse planejamento, todo esse pensamento, enquanto eu trabalhava pra alguém, eu nunca teria deixado de trabalhar pra alguém. A realidade é essa. Só a insatisfação não basta. Você precisa ter um plano de ação pra poder começar. E com a Eu tava com um certo medo desse vídeo quando começou, porque eu achei que ia vir um papo coach, assim, tá? Em algum momento. Mas eu acho que tem muitas coisas aqui também que eu nem sei se eu vou conseguir lembrar tudo de falar. A primeira é essa ideia que eu acho que a gente tem que quebrar um pouco, que o não ser CLT, o CLT é a porta de entrada e que depois você vai para drogas mais fortes, né? Eu acho que tem pessoas que vão querer ser CLT durante a vida, que é isso, que faz sentido para elas, tá tudo certo. E muita gente, tem muito adolescente largando tudo, indo para meio de ecovila, entendeu? Para viver do que a terra dá. E tudo certo também, né? Jut. Então, eu acho que assim, tem várias formas hoje que as pessoas estão querendo buscar ali de trabalhar e também talvez sair da lógica do trabalho. Então, eu acho que ser CLT não é uma forma, e não uma forma que você um dia se evolui para outra coisa, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Vamos terminar de ver o vídeo, que aí eu comento o resto. Com a rescisão, pelo menos a rescisão de CLT vem, né? FGTS para sacar, vem a sua própria rescisão, que é um pouco mais alta, não é só o seu salário do mês. E você consegue, com esse dinheiro, a meu ver, né, quitar as suas dívidas, óbvio, se planejar financeiramente, tem o seguro-desemprego também. E, de repente, começar uma coisinha, começar um bico, começar a fazer alguma coisinha no Instagram e investir nisso. E aí você, de fato, talvez consiga, nesse período do seguro, por exemplo, se planejar pra andar sozinha nos próximos meses, se for dando certo a coisa ali que você tá começando. Essa seria a minha dica, pra pelo menos tentar começar a não ser CLT. Porque senão você vai... Aí tá, vamos lá. Eu acho que tem duas outras coisas. Eu acho que uma coisa que eu reclamei há uns 2 vídeos atrás foi essa ideia de que as pessoas, elas... Tem muita gente que fala sobre isso, né? Larga tudo, dá o seu salto de fé e vai trabalhar não sei aonde. Não faça isso, não seja burro, entendeu? Você quer deixar de ser CLT ou você quer fazer outra coisa, saiba que você precisa desromantizar um pouco a história, sabe? Muitas vezes você vai ter que trabalhar 20 horas no dia. Muitas vezes você vai ter que fazer 1 milhão de outras coisas que você não quer fazer. Você não dá simplesmente um estalo e você fala, agora eu vou começar a trabalhar com não sei o quê. Não é assim que funciona. Então eu sempre falo para as pessoas ficam, Beta, como é que eu faço para começar na internet? Não larga o seu trabalho. Continue fazendo o que te dá dinheiro. Foi isso que eu estava falando há 2 vídeos atrás, que eu, em 17 anos de carreira, nunca larguei outros trabalhos. Eu sempre trabalhei tudo junto. Então hoje eu faço YouTube e eu tenho uma agência que tem várias outras pessoas que atendem, que tem um monte de coisa, também trabalho com outras coisas. Então assim, a minha fonte de renda hoje são de vários lugares. Porque, gente, um dia, o YouTube não é meu. Um dia o Google pode ir de Mark Zuckerberg e achar que não pode ter mais pessoa trans no Google, entendeu? E aí acabou. Um dia eu posso tomar um strike nesse canal e perder tudo. Então nunca a gente vai achar que o sonho ele é para sempre. Quem dá estabilidade financeira é o CLT. O resto não dá não, entendeu? Então não vem com essa história de eu vou largar tudo, vou fazer um empréstimo, vou fazer faculdade de medicina. Então assim, eu acho que tem um pouco desse lugar. E eu tava pensando numa coisa, que aí vai ser uma reflexão doida aqui, que pode totalmente não ter nenhuma conexão com a realidade. Mas eu sinto que a internet também deu ao jovem um pouco do vislumbre do ser adulto. Eu não lembro, na minha idade, com 15, 16 anos, eu ter tanto acesso ao mundo dos adultos assim, porque a internet ela não existia tanto. Não existia um TikTok na época que me mostrava um pouco das dores de coisas que eram fora da minha realidade. Eu só conseguia absorver coisas que estavam ali rodando em torno de mim, né? Eu acho que o jovem hoje já tem uma abertura do que ele sonha, dos lugares que ele quer chegar, não sei o quê, que talvez na minha idade não tinha tanto, mas ao mesmo tempo o jovem ele ainda tem essa cabeça de jovem, de ter um pouco desse romance, de talvez o sofrimento do jovem hoje, isso começou muito com os milênios, eu acho, mas isso foi se agravando. O jovem tem um sofrimento muito forte de sair debaixo da asa do pai e da mãe, porque do nada ele sai de uma época onde ele não precisa fazer nada, e aqui de novo estamos fazendo um grande recorte de classe de pessoas que só estudam, né? Então o jovem ele sai desse lugar e aí ele sofre muito de chegar num outro lugar onde tudo depende dele.
Ele demora muito para conseguir chegar nesse lugar, e aí se ele encontra pais que são mais lenientes, né, os pais vão deixar que eles fiquem ali naquele banho-maria, né, até conseguir passar na faculdade de medicina. Então eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que o jovem hoje tem uma noção um pouco maior de onde o mundo pode chegar, talvez, de grandes oportunidades, mas nunca fez nada ali no dia a dia para correr atrás, e isso também traz essa dor, né? Ai, ai, vamos ver essa. Enquanto eu conto como foi a minha primeira semana CLT depois de 3 anos empreendendo. Não, vamos comigo. Eu era daquelas que batia o pé e dizia que jamais ia pra CLT de novo, porque eu prezava pela minha liberdade de tempo, porque eu queria liberdade financeira. E o que eu posso dizer pra vocês é que, em resumo dessa primeira semana, eu mordi a minha língua bonito. Apesar de eu fazer uns bons meses ali que eu não ficava mais jurando que eu nunca ia fazer isso da minha vida e que ia ser horrível, eu ainda tinha medo. Medo de não gostar, medo de não me adaptar, porque afinal foram 3 anos, né, trabalhando em casa, fazendo tudo em casa. Mas, por outro lado, também existem certas coisas de sair todos os dias para trabalhar fora de casa, porque inclusive eu não trabalho home office, que eu não me lembrava como era bom. E essa semana, sim, eu fiquei chocada do quanto eu gostei, tanto do meu trabalho quanto do fato mesmo de sair todo dia de casa, de ir para um mesmo lugar ali, bater ponto. Eu tava sentindo falta de bater ponto, gente. Eu nunca imaginei que eu ia sentir falta disso. Mas, Bruco, o que você tá trabalhando? Por que você tá gostando tanto? Que tipo de empresa que é? Vamos lavar o rosto junto comigo que eu já falo. A iluminação tá péssima, mas releva. Basicamente, eu trabalho com atendimento ao cliente, tá? Obviamente eu não vou dizer que empresa eu trabalho por questões, né? Mas o que eu posso dizer pra vocês é que tá mais ou menos ligado ali dentro da minha área de formação, né? Eu sou publicitária, então eu já tentei procurar alguma coisa dentro da minha área que eu já estivesse mais acostumada pra não fugir também completamente. Já comentei em alguns vídeos com vocês que eu tinha muita crise de ansiedade quando eu trabalhava com marketing, e com atendimento ao cliente não. Tá sendo incrível. Óbvio, não é fácil de lidar. Então as pessoas são complicadas, isso é um fato, mas num geral tá sendo muito legal, muito mesmo essa experiência, eu tô gostando bastante. Se você é uma das pessoas que começou a me acompanhar aqui justamente porque tava querendo sair do empreendedorismo e buscar algo mais estável, mais certo, o que eu tenho pra te dizer é: amiga, vai, só vai, porque às vezes você pode estar fazendo igual eu e criando cenários horríveis na sua cabeça, achando que você vai odiar, que você nunca vai se adaptar. E no fim é exatamente isso que você precisa pra alinhar algumas coisas na sua vida que você não tá conseguindo nos últimos tempos. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu me dei conta que, na verdade, eu não tava me deixando levar por uma opinião que era minha, mas sim pelo que as outras pessoas falavam, eu ouvia e absorvia como uma verdade minha. Nada mais era do que uma crença que eu coloquei na minha cabeça, vindo das experiências de outras pessoas, sendo que eu mesma nunca tinha trabalhado CLT. E outra, eu tinha feito estágio e a minha experiência com estágio não tinha sido tão ruim assim. Claro, não foi uma experiência, nossa, a melhor experiência da minha vida, mas também não foi algo horrível. Então pare pra pensar se às vezes aquilo que você tá com tanto medo de fazer ou aquilo que você acha que vai ser horrível na sua vida, pare e pense se realmente não vale a pena você enfrentar isso e ter a sua própria experiência pra então você dizer se isso realmente é verdade, se realmente vai ser algo tão ruim assim quanto você imagina, ou se a tua visão nada mais é do que uma construção do que outras pessoas falaram pra você, você absorveu e ficou na sua cabeça durante todo esse tempo. Esse vídeo é muito legal, porque eu tinha até outros vídeos para reagir aqui, mas eu acho que a gente vai parar aqui. Esse vídeo é muito legal porque, assim, como o imaginário já fala sobre ter medo de ser CLT, muitas vezes a gente esquece que as pessoas elas têm modos diferentes. Eu sou muito contra essa coisa. Ideia geracional ela é importante para a gente ter um pouco do contexto de aonde essas pessoas nascem, né? Então, para mim é muito mais importante a gente fazer uma análise de millennial, de geração Z, de geração alfa, sobre o contexto de onde elas estão nascendo, né? Então, os millennials chegam no mercado de trabalho com o início da internet, a geração
geração Z já é nativa digital, né? A geração alfa, ela já é uma geração que tem outra cabeça já, então já é pós-celular. Então eu acho que é muito mais importante a gente fazer essa análise do que fazer um perfil psicográfico de como é a geração, né? Toda geração Z não gosta de trabalhar. É impossível, gente, que todas as pessoas que nasceram no mundo, com todos os contextos que tem, com todo o background que tem a mesma personalidade. Ainda vão continuar nascendo pessoas extrovertidas, introspectivas, vão ter pessoas mais ativas e mais passivas, ainda vão ter pessoas que são mais, sabe, que gostam de uma rotina, pessoas que odeiam rotina. Vão nascer pessoas de várias personalidades diferentes. O que muda tudo é que tem um pano de fundo que é comum, entre muitas aspas, a essas pessoas, né? Então, existe toda essa ideia geracional da geração Z ter medo de ser CLT, mas, muitas vezes, é só uma ideia geracional mesmo, né? Não sei se essa menina é geração Z ou se é millennial, mas, assim, de qualquer jeito, é muito mais sobre você olhar para fora e ver o que o mundo tá falando, com esse medo de ser não sei o quê, só que, às vezes, você gosta de uma coisa que é com mais rotina. Você gosta de poder deitar a cabeça no travesseiro e saber que você não vai ser demitido amanhã e não vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Você gosta de poder trabalhar durante 11 meses e tirar 30 dias de férias. E não tem nenhuma questão sobre isso. Eu estava brincando agora, falando que o CLT talvez seja a grande solução da geração Z, porque a geração Z fala sobre esse negócio de saúde mental o tempo inteiro, então coloca a saúde mental como sendo a coisa mais importante. Os millennials não gostam muito disso, né? De novo, não fazendo essa análise psicográfica, mas o que é dito, né? A gente é da geração do empreendedorismo. A geração Z é da geração da saúde mental. Então, que é um tema principal dessa geração. Então, a geração Z, talvez a CLT seja a melhor coisa. Porque sabe aquela história de você não levar trabalho para casa? Isso é possível no CLT, tá, gente? Isso é possível nesse trabalho que tem hora para começar, hora para terminar. Porque se você sendo empreendedora, criadora de conteúdo, não existe isso. Você vai trabalhar 24 horas. E pior que, por exemplo, a profissão de criadora de conteúdo, né? Você muitas vezes trabalha no mesmo lugar que você dorme. E isso desconfigura tudo na tua cabeça. Então, é muito mais talvez um autoconhecimento de você olhar para dentro e falar, olha, eu acho que eu gosto mais de arriscar, eu gosto mais de uma coisa com mais rotina, eu gosto mais de poder acabar o dia do meu trabalho e a partir das 6 horas eu não falo mais sobre isso. E talvez você aí na sua casa esteja sofrendo tanto, tentando viver um sonho de ser não sei o quê, e talvez o que você precise é só um CLT mesmo, tá? E não falo de só CLT de uma forma menosprezando CLT, mas só CLT do tipo, é tudo que você tá com medo, mas talvez seja isso que você mais precisa. Gostei desse vídeo. Eu achei que ia ser tão curto e no final das contas a querida hablou bastante, uma matraca sem fim. Gente, quero contar uma coisa pra vocês. Eu estou começando um canal novo. Esse canal novo, não vou divulgar ele ainda não. Mas é um canal que tem coisas que não vão estar mais aqui. E também é um canal que vão ter coisas que vocês me pedem há muito tempo. E eu não gosto de fazer nesse canal aqui. Então eu estou abrindo um outro canal, que aí vocês busquem aí no YouTube. E aí você fala assim, achei. Só tem um vídeo por enquanto, eu vou postar mais. Eu vou postar todos os dias também. E uma outra coisa que eu vou voltar a fazer lives, não sei ainda que horas, mas eu vou voltar a fazer lives aqui nesse canal. Tá bom? Então tá bom, então. Uma bombinha pra vocês. E um beijo.